Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao O Japa é Massa, o seu programa favorito das segundas-feiras que vai ao ar às terças e se nada der errado antes das quartas. Eu vim arrumadinho assim hoje, porque no programa de hoje a gente vai falar sobre um assunto que interessa todo mundo, grana. A gente vai dar uma olhada em impostos, poder aquisitivo e custo de vida para tentar descobrir qual deve ser o salário ideal para se morar aqui no Canadá. Hoje é dia 7 de abril de 2015 e começa agora O Japa é Massa! Quanto do seu salário realmente sobra para você aproveitar? Essa deve ser a segunda pergunta que a gente se faz quando consegue um emprego. A primeira, obviamente, é por que eu não nasci milionário e eu tenho que trabalhar? O site MoveHub, especializado em informações para pessoas que pretendem se mudar de país, publicou uma matéria durante o mês de março que procura responder essa pergunta. Utilizando dados coletados entre 2010 e 2014, o site preparou um infográfico onde ele lista quanto sobra do salário de todo mundo nos principais países do mundo, logo depois que a gente deixa a mordida que o governo tem direito. No resultado geral, o Canadá ficou em 9º lugar, atrás de países como Estados Unidos, Austrália, Alemanha e Inglaterra. Quem ficou em primeiro lugar nessa lista foi a Suíça. Além de aproveitarem de excelentes queijos, chocolates, relógios e aquele canivetinho Mandrake que todo mundo comprava no Paraguai, quem mora na Suíça ainda tem de sobra cerca de $6.300 na carteira depois de pago todos os impostos. Isso é quase o dobro da Austrália, que ficou em segundo lugar. Os Aussies ficam com cerca de $3.700 na carteira e fiquem muito felizes por isso, por sinal. Em terras canadianas, dê-se por satisfeito se sobrarem $2.700 na sua carteira depois de você entregar o que é devido ao Mr. Harper e à Vossa Majestade, a Rainha da Inglaterra. Entre as províncias canadenses, quem tem mais dinheiro sobrando na carteira depois de entregar os impostos são os moradores de Alberta. Isso porque lá os impostos provinciais não são cobrados sobre serviços. Até quando a gente não sabe. Inclusive o governo provincial já avisou que essa mamata vai acabar muito em breve. Meus pêsames. Ainda dentro de território canadense, quem ficou na lanterna foi Manitoba, Quebec, New Brunswick, Nova Escócia e Ilha do Príncipe Eduardo. De acordo com o Fraser Institute, uma instituição especializada em pesquisas sociais, políticas e econômicas, a família média canadense já gasta mais impostos do que ela gasta em moradia, alimentação e vestimenta combinados. No Canadá, o governo federal deixa a cargo das províncias poderem implementar como melhor entenderem o seu orçamento, seja nas áreas de saúde, educação, bem-estar, segurança ou por aí vai. Obviamente, o governo federal possui diretrizes básicas que determinam os padrões mínimos que devem ser seguidos pelas províncias nos serviços oferecidos ao público. Só para dar como exemplo, vamos dizer que o governo federal determina que cada cidadão deve ter direito a um carro. Para Manitoba, um carro pode ser isso. Em Quebec, eles podem achar que um carro é isto. Sinceramente, eu não sei o que é pior. Vou andar a pé. O Canadá tem uma visão muito menos capitalista do que os Estados Unidos quando o assunto são serviços públicos. Na teoria, todos os serviços oferecidos por uma província devem ser equivalentes ou iguais em qualquer outra. Na prática, as coisas não funcionam muito bem assim, e no frigir dos ovos você vai ver que realmente as coisas são muito diferentes. Algumas das diferenças que você pode ver acontecendo entre províncias. Falta de profissionais de saúde e maior espera por atendimento. Pior qualidade de ensino. Maior taxa de criminalidade, transporte escolar sem a mesma cobertura, menos tratamentos médicos cobertos, planos de aposentadoria cada vez mais caros e menores coberturas por invalidez. Quer ver um exemplo prático? Em British Columbia existe o conceito da coparticipação, ou seja, o governo paga uma parte dos serviços médicos e as pessoas pagam outra parte. Isso pode variar dependendo da quantidade de membros da família. Enquanto isso, os serviços médicos em Quebec são totalmente gratuitos, mas, por outro lado, falta médicos. Mas vamos deixar a questão dos impostos um pouco de lado e vamos falar de outra coisa.
custo de vida. A definição de custo de vida é a soma dos valores pagos por diversos bens e serviços que são consumidos pelas pessoas dentro de um certo critério. Ou seja, pegamos um grupo enorme de pessoas, descobrimos a necessidade de cada um, descobrimos os preços de cada uma dessas necessidades, somamos e vamos ter um valor. Agora vamos ver o seguinte. Ainda considerando a pesquisa realizada pelo Instituto Fraser, uma família canadense tem uma renda de $77 mil em média. Tiradas suas obrigações com o governo, tirando os gastos com moradia, alimentação e vestimenta, eles vão ter, em média, cerca de $1.500 por mês para gastar como bem entenderem. Isso significa que praticamente um quarto da renda do canadense pode ser gasto com cinema, televisão, internet, carros, seguros, aposentadorias, livros, viagens e o que mais bem entender. Você provavelmente deve estar se perguntando nesse momento quanto custa cada uma dessas coisas para ver se realmente o que sobra dá para fazer alguma coisa mesmo. O governo de Ontário estima que 10% da sua população vive com base no salário mínimo. Isso dá mais ou menos $27 mil por ano se a pessoa tiver a sorte de fazer 10 horas por dia durante 5 dias na semana. Pessoas que vivem essa realidade não moram em coberturas, não têm o carro do ano, não viajam todos os anos para a Europa. Mas em contrapartida, elas sabem que podem ter os filhos indo para a escola, que têm a dignidade de ter um teto onde morar e que não precisam pedir dinheiro para poder sobreviver. Existem empregos que pagam 100, 150, 200, 250 mil dólares por ano? Existem. São fáceis de conseguir? Aí a história é um pouco mais embaixo. Esse tipo de salários são profissionais muito especializados. São diretores ou CEOs de instituições financeiras, são advogados, médicos especialistas, dentistas muito específicos e por aí vai. Então, são como elefantes brancos voadores dentro de lojas de cristais em universos paralelos, fazendo malabarismo com bolas de canhão. E será que existe um lugar que é melhor para morar que o outro? Um lugar que se ganha mais do que o outro dentro do Canadá? Existe. Vamos pegar, por exemplo, a cidade de Wood Buffalo. É uma cidade que fica na província de Alberta, ao norte de Edmonton. O salário médio de quem mora em Wood Buffalo é o maior de todo o país, cerca de $187 mil. Em contrapartida aos altos salários, a temperatura média nessa cidade não passa dos menos 20 graus por mais de 3 meses durante o ano. De acordo com a pesquisa das melhores cidades para se morar no Canadá, a cidade de Wood Buffalo ficou na posição 139, o que não é tão ruim se você comparar que tinham 201 dentro do ranking. Em paralelo, vamos olhar para a cidade de Windsor, em Ontário. Por mais de 140 dias no ano, a temperatura média da cidade não fica abaixo de 20 graus, que é um tremendo paraíso quando você está falando de Canadá. A média de salário em Windsor, $75 mil. A posição no ranking das cidades, 162. Então, tomando o resultado da pesquisa como base, em teoria, a cidade de Wood Buffalo é melhor para se morar do que a cidade de Windsor. Obviamente, existem vários outros critérios que foram avaliados para chegar a essa posição. Mas pense em você. O que você quer da vida? Você quer ganhar bem? Ou você quer viver num lugar agradável, onde a temperatura não fica subártica a metade do ano? Para algumas pessoas, o frio não faz a menor importância. Elas estão ali para o dinheiro. Para outras, o dinheiro não é tudo isso. Elas preferem ter muito mais oportunidade de fazer atividades fora que não seja debaixo do frio. Eu costumo dizer que o Canadá não é um país feito para você ficar rico. É um lugar que você vem para viver com dignidade. Se você está vindo para cá pensando em juntar milhões e voltar milionário, sinto te dizer, mas escolha outro lugar. Ainda comparando cidades, é injusto dizer que qualquer cidade é perfeita para qualquer pessoa aqui no Canadá. É importante lembrar que o conceito de qualidade de vida envolve, entre outros fatores, questões como meio ambiente, relações sociais e o efeito psicológico. De todos esses números que eu mostrei no programa de hoje, esse é o único fator que não tem como quantificar. Ele é um efeito extremamente relativo
E apesar do que tudo que você vai conseguir ler, você só vai conseguir entender o dia que passar na pele. Na descrição desse vídeo existem todos os links para as reportagens e para as pesquisas que foram citadas nesse programa. Eu sugiro que você dê uma olhada e utilize como base para poder comparar o que você procura hoje e o que você vai ter um dia. Como a gente começou esse programa falando sobre salário, eu quero perguntar para você o seguinte: um salário alto justifica morar em uma cidade onde você não vai se sentir bem? Responda para a gente, dê a sua opinião. Escreva na descrição do vídeo, mande por e-mail, escreva no Facebook, que a gente está interessado em discutir esse assunto com você. E termina aqui o Japa é Massa dessa semana. Com a minha garganta ainda danificada com a gripe da semana passada, a gente espera que você tenha gostado e não se esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar com seus amigos, com seu vizinho e toda aquela galera que você já sabe. Curta também a gente no nosso Instagram, no Facebook, no Twitter e eu sei lá se a gente tem mais alguma coisa. A gente deseja a todo mundo uma excelente semana e não caia na bobeira de sair andando lá fora sem a jaqueta só porque disseram que começou a primavera. Antibiótico, na veia. Na veia. Tá tenso. Tenso.